Projeto de lei do Senado 441, que altera a Lei 9.096 para determinar critérios de acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda partidária em rádio e televisão. Regras de rateio do fundo partidário e acesso à propaganda partidária. Senador Romero, Vossa Excelência tinha dito que o propaganda partidária sairia. Eu quero registrar que esse projeto, ele é baseado no projeto do senador Walter Pinheiro. Nós estamos tratando aqui de estruturação dos partidos e acesso à propaganda partidária e fundo partidário. O senador Walter Pinheiro tinha apresentado um projeto de que teriam direito ao fundo partidário e à propaganda partidária. Não estamos falando em eleição, estamos falando em funcionamento normal dos partidos. Aqueles partidos que tivessem mais de 50% dos diretórios municipais constituídos de forma permanente e mais da metade dos estados constituídos de forma permanente. Nós discutimos na comissão e esses índices foram reduzidos. Nós estamos aqui aprovando e propondo uma proposta que diz o seguinte: terá direito a fundo partidário e a horário partidário aqueles partidos que em 2018 tenham 10% dos municípios brasileiros em comissão permanente e, em 2022, 20% dos municípios em comissão permanente. E tenham, em 2018, 50% mais um dos estados com comissão permanente e, em 2022, tenham diretório permanente em 2/3 Senador Romero, dos estados brasileiros. Portanto, o que é que busca esse projeto? Estruturar os partidos para que os partidos não fiquem eternamente provisórios, para que se constituam democraticamente e se fortaleçam. Então, nós atenuamos a cláusula da proposta inicial, mas, de certa forma, cobramos um posicionamento para que os partidos se estruturem e possam crescer. Pois não, senador? Me permite uma parte, senador Romero. Quero cumprimentar Vossa Excelência pela gradação. É que se nós concedermos a parte sequenciada, nós vamos tumultuar aqui a discussão da matéria. Eu ia explicar o projeto, mas eu estou à disposição. Posso? Eu vou escrever as senadoras e senadores para discutir a matéria durante 5 minutos. Aqui, presidente. Senadora Gleice. Obrigada. Senador Lindbergh. Senador Aécio, Senador Aécio, senador Randolph. Senador Telmário e senadora Vanessa. Senador Donizete também. Donizete. Conceda a palavra à senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, senhor presidente. Eu queria até pedir ao senador Romero Jucá, Vossa Excelência que é relator, eu apresentei uma emenda, um destaque, para retirar o artigo 45A da proposta, porque nós temos uma contradição. Qual é? Está correta a proposta em relação ao fundo partidário, mas nós já disciplinamos o uso da propaganda eleitoral do ano no projeto 440. Portanto, nós estamos disciplinando a matéria com duas regras, uma para acesso e a outra por bancada. Hoje, o que nós estamos colocando no 440? Que terá direito à propaganda eleitoral, não estou falando da campanha, estou falando da propaganda eleitoral anual, quem tiver deputados no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Aí Vossa Excelência está também sujeitando a propaganda à formação dos partidos. Eu acho que nós tínhamos que tratar essa situação num projeto só. O que é legislação, o que é fundo partidário e o que é propaganda eleitoral. São duas coisas distintas. Nós temos a cláusula de barreira e o tamanho das bancadas que vai definir o horário político e o horário partidário.
Isso é uma coisa. Nós estamos aqui criando uma barreira administrativa, uma cláusula administrativa, que se o partido não cumprir, ele não terá direito nem a fundo partidário e nem a horário. E se ele tiver deputado? Mas se ele tiver deputado? Coisa. Se ele tiver deputado? Se ele tiver deputado, mas não tiver estruturado assim, ele não terá direito. Exatamente. Não, uma só para a gente entender, porque você já está dando confusão aqui, eu fiquei muito confusa com isso. Acho que a gente tem que esclarecer. Senadora, não é confusão, são coisas que se complementam. É uma cláusula de desempenho. É um pré-requisito para funcionar com fundo partidário. Senador Romero, é que é uma cláusula de desempenho para que os partidos não funcionem apenas cartorialmente no Brasil. Exatamente. Cartorialmente, provisoriamente. Eles precisam funcionar permanentemente, democratizar as suas instâncias internas. Essa é uma grande medida. Inclusive, nós conversamos bastante sobre ela no dia em que recebemos com vários senadores e senadoras os ministros do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente. Senador Aécio. Senador Renan, senadora Gleisi. Apenas para tentar esclarecer, porque eu acho que todos aqui temos um sentimento de que o fortalecimento dos partidos políticos é positivo para a democracia, né? Eu, em determinados momentos, gostaria que nós tivéssemos regras ainda mais rígidas, que elas estimulariam, por um lado, uma certa migração do excesso, a meu ver, que existe hoje de legendas partidárias, para partidos que tenham efetivamente sintonia, falem para determinado segmento da sociedade brasileira. Essa proposta foi tentada em muitas outras reformas políticas. Eu me lembro que desde o início do ano de 2000 ou 2001, nós tentamos na Câmara ainda iniciar uma discussão e esse tema não teve êxito. E ele volta de forma recorrente a ser discutido. E hoje ele se faz mais urgente do que nunca, porque nós temos inúmeros partidos cartoriais, feudos que não fazem diretórios e fazem o número mínimo de 9 diretórios no país e ficam, obviamente, com suas decisões das outras unidades da federação, dependendo da vontade do dono do partido, da vontade daquele que tem o controle do partido. Isso desestimula a formação de partidos políticos, a estruturação de diretórios, os debates regionais, porque há sempre a dependência daquele que tem o controle da máquina partidária. Essa é uma medida, a meu ver, de extrema relevância, não pode passar despercebida, porque ela vai na linha correta. O partido é fundado, o partido é criado e ele não pode ficar na mão apenas de um dirigente, daquele que colheu as assinaturas e conseguiu constituir ali meia dúzia de diretórios. Portanto, garantir o fundo partidário e o tempo de televisão única e exclusivamente para aqueles que num prazo que me pareceu razoável, até pouco ousado, de 10% e 20% até o ano de 2018, parece algo extremamente positivo. Os cartórios virarão partidos políticos ou deixarão de receber o fundo partidário e ter acesso ao tempo de televisão. Não há quanto a isso, é só um esclarecimento se essa é prevalente a questão do número. Senadora Gleisi. Mesmo tendo deputados na Câmara, primeiro observa-se essa regra, que é a regra partidária. Eu não tenho contrariedade a isso, eu só queria um esclarecimento, porque no meu entender estava contraditório. Olha, senhor presidente, questão de ordem. Eu tenho um requerimento, pedindo um requerimento supressivo a esse projeto. Eu queria tirar, porque esse projeto realmente fortalece os partidos. Eu acho que aí, a partir daí, você deixa de ter as comissões provisórias, as pessoas passam a ter mais autonomia, acaba com essa história de você controlar através de comissões provisórias, os municípios, né, e o próprio Estado passará a ter mais alternativa. Então, eu quero aqui retirar e parabenizar por esse projeto. Senador Lindbergh. Senhor presidente. Senador Zé Gripino na sequência. Senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho a experiência e a vivência de presidente de partido e acho que é importante, até emitindo a opinião na hora em que se vota, é uma matéria que diz respeito fundamentalmente à essência do funcionamento do partido. Esse é um dispositivo indutor a partidos, a democratização dos partidos.
Para o funcionamento do partido, a comissão provisória é importante. Agora, para que o partido seja efetivamente democrático, é importante o diretório municipal e o diretório estadual. E essa matéria induz, determina, ela não estabelece regras para você ter acesso a fundo partidário. Ela induz aqui para você receber o fundo partidário, você se organize do ponto de vista democrático. Abstenha-se da comissão provisória e caminhe cada vez mais para o diretório eleito pelos filiados. Eu acho que essa matéria é imaginosa e eu quero cumprimentar aqueles que foram responsáveis pela sua elaboração. Senhor presidente, eu sou o próximo inscrito. Não, eu sou o próximo inscrito, senhor presidente. O senador Zé Agripino acabou tomando minha palavra. E a minha também foi tomada faz várias vezes. O próximo inscrito, eu queria fazer aqui, chamar a atenção do relator, que tem só um ponto, senador Romero Jucá, que eu acho que está excessivo, que é o ponto do programa estadual de televisão, que está aqui. Somente terá acesso à propaganda partidária estadual no rádio e na televisão o partido que organizar diretório municipal permanente em mais da metade dos municípios do respectivo estado. Minas Gerais tem 853 municípios. Teriam que ter diretórios organizados em 427. Senador Lindenberg. Eu acho que só nesse ponto, senador Romero. Eu quero registrar aqui, o senador Aécio e a senadora Vanessa já tinham atentado para esse ponto, feito um pleito, e eu vou concordar, reduzir para 30% e até 2022. Ou seja, nós teremos condição efetivamente de ter diretório permanente nos grandes estados até 2022, para ter propaganda estadual. Isso não impede a questão nacional dos limites que nós já aprovamos. Não, estadual está perfeito, 50% estadual. Então, senhor presidente, fica feito um adendo dizendo que o artigo 45A, parágrafo 1º, a redação será: somente terá acesso à propaganda partidária estadual no rádio e da televisão o partido que organizar diretório municipal permanente em mais de 30% dos municípios do respectivo estado até 2022. Eu queria... Essa é a emenda, senhor. Senador Randolfo Rodrigues, eu queria, antes de dar a palavra ao senador Randolfo, registrar com muita satisfação a presença do nosso plenário, da presidente nacional do PTB, deputada Cristiane Brasil. Uma honra muito grande tê-la aqui. Presidente, é minha vez, senhor presidente. Eu queria cumprimentar, senhor presidente. É minha vez Romero, agora? Pela essa gradação aplicada ao acesso ao fundo partidário, de fato é um mecanismo que fortalece os partidos políticos. Mas veja, senhor presidente, até em coerência ao debate que nós travamos na comissão, considero justo que o mesmo critério que está sendo aplicado, senador Romero, ao acesso ao fundo partidário, seja aplicado para o acesso também à propaganda partidária televisiva. Ora, nós vamos aplicar este critério para o fundo, não há razão do mesmo critério não ser aplicado para os programas de televisão. Diante disso, senhor presidente, eu estou apresentando uma emenda, um destaque, para que estenda o mesmo critério também para a propaganda de televisão, ficando o seguinte: 10% em 10% dos municípios brasileiros, distribuídos em 14 estados até 2018. Em 20% dos municípios brasileiros, distribuídos em 18 estados até 2022. E, continuando, somente terá acesso à propaganda partidária estadual no rádio e na televisão partido que organizar o Diretório Municipal Permanente também na seguinte conformidade: 10% dos municípios do estado até 2018, 20% até 2022. Dessa forma, senhor presidente, eu considero que nós traremos para a questão da propaganda de televisão o mesmo critério que foi adotado para o fundo partidário. Considero mais justo que esse critério seja equitativo entre os dois institutos. Senhor presidente. Senador Omar e senador Ronaldo Senhor Caiado. presidente, para cumprimentar o senador Romero Jucá pela bela condução e pedir para o senhor para abrir o painel para a gente votar. Porque esse tema já está esgotado. Ou se não vota, pede para... Faça a votação, senhor presidente, para a gente passar lá para outra... Nós ainda estamos no período de votação simbólica. Senador Ronaldo Caiado. Ótimo. Senhor presidente, eu gostaria de
de esclarecimento por parte do relator. Senador Romero, a modificação que está sendo feita é na lei dos partidos políticos? Está sendo na lei 9.096. É na lei dos partidos políticos. Senhor presidente, é importante, eu quero esclarecer o nobre relator, essa foi uma falha nossa. Nós não temos o direito de mexer na lei dos partidos políticos. Esse é um assunto interna corporis do partido e nós não podemos admitir esse tipo de condicionamento. Isso aí deverá ser feito na lei das eleições. Aí sim, para o partido poder concorrer à eleição, ele terá que ter essas condicionantes que Vossa Excelência colocou. O assunto, a Constituição brasileira garante aos partidos a sua autonomia e a total independência para deliberar sobre assuntos seus. Se ele não quiser ter nenhum diretório, tá certo? Ele não vai ter só em comissões provisórias. Agora, quando Vossa Excelência trouxer esse debate para a lei das eleições, aí sim, ele pode não querer ter comissão diretório, mas ele não terá, então, como participar das eleições. Então, isso passa a ser uma condicionante para que o partido possa participar das eleições. Do contrário, veja bem, eu sou adepto da tese dos diretórios. Eu sou adepto da tese dos diretórios. Essa tese aí, ela será derrubada, até porque ela é inconstitucional dentro de uma ingerência indevida na estrutura partidária. Senador Caiado, eu quero discordar de Vossa Excelência. Ou não? Porque, primeiro, nós podemos alterar a lei porque nós fizemos a lei. A lei dos partidos é fruto do Congresso Nacional. Nós não estamos se imiscuindo na organização do partido. Lógico. O partido que quiser pode não ter nenhum diretório permanente. Agora, nós estamos dizendo que a fundo partidário e a programa de horário só terá acesso quem ficar efetivamente cumprindo essas normas. É uma cláusula de barreira administrativa para utilização de questões públicas. Nós não estamos imiscuindo no dia a dia do partido. Então, são duas coisas completamente distintas. Eu respeito a posição de Vossa Excelência, mas discordo. Nós estudamos profundamente essa questão e eu mantenho a posição de nós termos essa cláusula administrativa de barreira como forma de buscar a organização dos partidos. Tudo bem, senhor presidente. Simplesmente para reafirmar que isso é norma constitucional. Agora, lei pode se mudar, agora a Constituição se muda por PEC. Então, esse é um assunto que, indiscutivelmente, ele vai ser contestado no Supremo Tribunal Federal e que nós poderíamos simplesmente colocar isso na lei eleitoral, tá certo? Que é uma matéria que aí, a partir dessa condicionante, nós estaríamos criando limitações para que o partido fosse obrigado a criar os seus diretórios. Senador Essa Caiado, é a condicionante só que eu para faço. registrar, eu não estou aqui obrigando os partidos a fazerem isso. Eu estou dizendo que os partidos só terão direito se fizerem isso. Se o partido não está obrigado a nada, ele pode continuar... Apenas para contribuir, senador Romero, para contribuir, o senador Caiado, o que está se regulando aqui é o acesso dos partidos a um bem público, não apenas em época de eleição, veja bem, durante a sua existência. O partido que optar por não fazer nenhum diretório, poderá fazer, simplesmente ele não terá acesso ao tempo de televisão e ao fundo partidário. Nós estamos regulando esse acesso, por isso que eu acho que é correto e é um avanço importante. Os partidos, senador Caiado, só para tentar convencê-lo, já que pensamos de forma semelhante em tantos aspectos, os partidos são autônomos, mas não são soberanos. E o partido manterá a autonomia de decidir se quer ou não fazer os seus diretórios, estará dentro da autonomia partidária. Apenas a lei está estabelecendo uma regra de acesso a recursos que são públicos. O fundo partidário é dinheiro público. O partido terá autonomia de dizer, não vou fazer os diretórios, mas a lei estabelecerá a regra de acesso a recursos públicos. Os partidos, portanto, são autônomos, mas não são soberanos. Quanto à tese, eu concordo plenamente. Senador Romero. Essa é a decisão do relator e será assim votado. Eu só estou alertando para o fato da busca de outros partidos que recorrerão ao Supremo como tal, buscando a inconstitucionalidade. Obrigado, senhor. Senador Donizete. Presidente, senhores senadores, senhora senadora, essa, para mim,
é uma cláusula de barreira natural, que eu acho que no percurso você constrói a organicidade dos partidos, né, a partir do trabalho, para ele ter acesso ao fundo partidário, ao tempo do horário eleitoral, de forma natural. Nós não estamos ceifando ele. Ele vai construir isso naturalmente, e até 2022. Eu gostava mais da ideia dos 50%, mas eu vou ficar nos 30% para poder ser uma etapa inicial desse processo. Daí também que eu acho que definir pela Câmara o tempo de televisão dos partidos também é correto, porque você vai definir a partir do resultado eleitoral e não de uma condição antes. Teve o resultado eleitoral, conquistou o tempo. Não teve o resultado, não conquistou o tempo. Então, eu considero, estou a favor, inclusive com essa ressalva feita aí dos 50% para 30%. Senhor presidente, só apenas para retirar um destaque que apresentei essa matéria, até porque concordo com a mudança feita pelo senador Romero Jucá. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador Telmário. Não precisa mais falar, não. Senadora Vanessa, também não. Senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, só quero ver o senador Romero. Estou aqui, senador Romero, ó. Aqui na frente, na mesa. Não, só quero dizer que, assim, eu efetivamente, a intenção... Você é o autor da proposta. A intenção da proposta era exatamente a gente provocar o que o senador Aécio, nesse instante, acabou de citar. Quer dizer, nada contra a quem opta por se organizar de forma centralizada, sem efetivamente fazer o partido crescer, mas, por outro lado, a ideia minha surgiu a partir, inclusive, de uma punição. Você trata igual os diferentes. Os partidos que se constituíram no Brasil inteiro, os partidos que correram, que jogaram para que tivesse, inclusive, um processo não só de capilarização, mas também de democracia partidária. Esses partidos têm o mesmo direito que um partido que se mantém com o seu diretório, na realidade, como uma ata. Quando um presidente do partido determina, senador Collor, o que é que um filiado do interior de Alagoas deve fazer obedecendo a alguém que está, às vezes, quilômetros e quilômetros de distância. Então, além da democracia, a questão da equidade no tratamento, ou seja, você tratar todo mundo igual, mas igual a partir daquilo que cada um produziu e o tamanho, respeitando o desafio dos que construíram o partido. Por isso, eu acredito que essa proposta, senador Ronaldo Caiado, ela não é uma punição, ela é premiar quem efetivamente adotou a postura de fazer crescer o partido no Brasil inteiro, porque para constituir o partido, senador Ronaldo, o sujeito tem que pegar assinatura num monte de lugar. Depois, para o partido funcionar, basta ele ter um cartório funcionando na casa de um presidente. Então, o correto é obrigar que o partido também tenha diretório em todos os lugares, principalmente onde ele coletou assinatura. Portanto, esse é um respeito ao eleitor e à instituição de democracia na instância partidária. Eu quero só esclarecer uma coisa. Está confundindo os sinais, está trocando os sinais. Ninguém mais do que eu defende a tese de diretório, ninguém que é partido cartorial. Simplesmente chamei a atenção por uma lei. Se o artigo é na lei dos partidos, é na lei das eleições. Mas se é fato, se é o sentimento da Câmara, do Senado, que pode ser pela lei dos partidos, tudo bem. Eu só estou alertando uma situação. Eu não estou discutindo o mérito, estou discutindo a lei que está sendo alterada. É só isso, presidente. Só encerrada a discussão. Não é discussão, é um alerta que eu fiz ao nobre relator. Só isso. Nós agradecemos aos senadores. Eu queria só lembrar que restam 2 emendas sobre a mesa. Parece que a solução que foi apresentada pelo relator, senador Romero Jucá, contempla as 2 emendas. É uma emenda do senador Fernando Bezerra Coelho e uma emenda do senador Randolfo Rodrigues.
Eu queria perguntar aos autores se mantêm ou se retiram as emendas. Senhor presidente, o parecer é contrário às emendas, senhor presidente. Retiro as emendas. Eu retiro a minha emenda, professor. O senador Fernando Bezerra retira a emenda. Senador Randolfo Rodrigues. Eu mantenho, presidente. Mantém a emenda. O parecer do senador Romero Jucá já foi antecipado. É contrário. Completada a instrução da matéria, passa-se a votação. Votação do projeto com alteração proposta pelo relator, sem prejuízo da emenda do senador Randolfo. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação da emenda número 3 de parecer contrário do senador Randolfo Rodrigues. A orientação é voto não, senhor presidente. A orientação é voto não. Contrário, portanto, à emenda. Em votação, as senadoras e senadores que rejeitam a emenda, que aprovam, permaneçam como se encontram. Rejeitada a emenda. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados.